Olá, este é o canal Parlatório do Fim, Eventos Finais. Aqui nós iremos tratar sobre profecias bíblicas, escatologia de Gênesis a Apocalipse, notícias do fim, arqueologia e tudo que envolve o momento atual e aquilo que há por vir. Eu te convido a fazer uma viagem comigo pelas páginas da Bíblia, conhecendo a história para entendermos o momento atual e nos prepararmos para aquilo que há de vir. Venha comigo pelas páginas da Bíblia. Mateus, capítulo 24, versos de 9 a 14. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. No vídeo anterior, nós falamos sobre o princípio das dores e os sinais que compreendem esse momento, que vai do momento em que Jesus foi assunto aos céus até onde estamos, até o momento que estamos, até o presente momento. E ali tem alguns sinais como guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, que Jesus sinaliza como sendo o princípio das dores. Ele diz: não temais, pois é o princípio das dores. Então, nós começamos a perceber, e aí nós a mostramos através de recortes de jornais, notícias, a própria história humana, que as guerras sempre tiveram, sempre aconteceram. Que fome também permeou toda a história da humanidade. Então, isso não pode ser tomado como o sinal da volta de Cristo. Quando os discípulos saem do templo e desce o vale e passa pelo vale de Cedron e chega até o Monte das Oliveiras, lá eles fazem 3 perguntas. E uma delas é: qual é o sinal? E não quais são os sinais, mas qual é o sinal? Então, de todos esses sinais alencados aí no capítulo 24 de Mateus, apenas um sinal é o que os discípulos perguntam. E Jesus cita esses sinais. E Jesus, por ser Jesus, o Filho de Deus, homem perfeito, e não fala nada sem propósito, naqueles grupos de sinais está o sinal que nós precisamos ficar atentos para compreendermos o momento da vinda de Jesus. Não o dia nem a hora, mas o momento da vinda de Jesus. Então, quando dizemos que a Rússia está em guerra com a Ucrânia, esse é o sinal que Jesus já está voltando, ou o sinal do fim, ou já está vindo a guerra de Gog e Magog. Não é assim. Jesus ele estabelece 3 grupos de sinais, e nesses 3 grupos de sinais tem um sinal que ele sinaliza como sendo o sinal que nós devemos prestar atenção. Não sou eu, Marcos, que diz preste atenção, mas é Jesus que diz preste atenção a esse sinal. Os demais sinais são sinais marginais, são sinais que estão ao redor, mas não representam o sinal que é o sinal da volta de Cristo. O que marca o fim das dores de parto é o verso 8. O verso 8 ele diz que essas coisas, ou seja, o que aconteceu do verso 4 ao verso 8, são o princípio das dores. Então, esse grupo de sinais do verso 4 ao verso 8 são o princípio das dores. Agora, do verso 9 até o verso 15 é onde Jesus fala dos sinais da tribulação. A tribulação são 7 anos, mas dividida em 2 momentos, de 3 anos e meio, 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio, tribulação, propriamente dita, e os segundos 3 anos e meio é grande tribulação. Então, esse momento de tribulação, do verso 9 até o verso 15,
Jesus, então, ele através desses sinais, ele identifica o momento da tribulação. E são esses que ele faz uma lista no Mateus 24, a partir do verso 9, né, que seremos entregues para sermos atormentados. Atormentados não apenas no sentido de presos e tormentos e angústias, não. Será no sentido de tortura, efetivamente tortura. O segundo sinal que ele coloca é que seremos mortos, não pontualmente como está acontecendo hoje no mundo, em algum momento, em algum país do Oriente Médio, onde extremistas, isso é importante, extremistas, não é o povo, a religião em si, mas os extremistas, eles prendem cristãos, torturam e matam. Não será dessa forma, porque o mundo inteiro estará contra os cristãos, não apenas grupos extremistas, mas todo mundo estará contra os cristãos. Nós seremos odiados de todas as gentes, né? Então não é um grupo, um local, ou um país, ou uma região que vai estar contra os cristãos, mas vai ser o mundo. Nós seremos odiados por todas as gentes, por amor ao nome de Jesus. Vai acontecer como aconteceu no tempo de Nero. Nero, ele incendiou Roma por uma loucura, né, um devaneio de sua cabeça, mas aí ele precisava colocar a culpa em alguém. Vamos botar a culpa em quem? Vamos colocar a culpa nos cristãos, que naquela época era chamado do povo do caminho. Vamos colocar a culpa nos cristãos. E os cristãos eram presos, torturados, mortos, eram colocados em estacas no jardim de Nero, incendiado para iluminar o jardim de Nero. Olha só que nível de insanidade, né? E é por isso que ele se encaixa em uma das figuras que João fala que há muitos anticristos. Muitos anticristos. Então Nero é uma personificação de um dos muitos anticristos que existiram na história, que existe ainda no dia de hoje. Então aquilo que aconteceu lá vai acontecer aqui também, né? Seremos culpados por coisas que nós não temos culpa e não teremos culpa, mas a culpa vai ser conduzida, vai ser transferida para nós para embasar aquilo que irão fazer com os cristãos, né? Uma outra coisa é que muitos estarão escandalizados. Esses escandalizados não é de a gente ficar escandalizado com alguma coisa que saiu do eixo, do padrão, a gente ficar, estamos escandalizados. Não, é atordoados. O nível de loucura, insanidade, de perseguição e crueldade que será praticada contra os cristãos será de tal forma que até as pessoas que não são cristãs ficarão atordoadas de ver tanta maldade e perversidade sendo praticada contra um povo que se diz seguidores de Cristo. Outra coisa também, outro sinal que ele dá é que seremos traídos e aborrecidos. Esse aborrecidos também é torturados, né? Seremos traídos. Interessante a gente entender que nós não somos traídos por pessoas que nós não conhecemos. Nós somos traídos por pessoas do nosso ciclo de intimidade. Somos traídos por pessoas que estão à nossa vizinhança, que vivem conosco, familiares, parentes, colegas, amigos que sempre se tiveram do nosso lado, mas naquele momento, por uma questão de vida ou morte, eles vão nos trair, vão nos entregar, vão dizer onde é que nós estamos, vão dizer se nós somos ou não cristãos, para poder livrar a si mesmo, a sua própria pele. Isso vai acontecer. E é interessante a gente ver que hoje em dia estamos já há muito tempo na base do salve-se quem puder. Ou seja, se eu posso tirar a culpa de mim e botar em outro, a gente faz. Então todo e qualquer negócio para nos isentar e transferir a culpa para terceiro, isso já está sendo praticado há muito tempo. Então não será uma quebra de uma lei moral, será uma coisa já normal, que já é feita. Todo mundo delata todo mundo, independente de qualquer coisa. Então a humanidade já está treinada a buscar se salvar entregando alguém. Uma outra coisa é que surgirão muitos falsos profetas. No tempo do primeiro momento, onde houve as dores de parto, havia falsos profetas, como hoje existe, porque nós estamos no tempo das dores de parto. Mas nesse tempo haverá muitos falsos profetas.
o número de falsos profetas irá aumentar em muito. Por quê? Porque eles vão temer por suas vidas, eles vão temer por perder seus impérios que eles construíram, né? Se dizendo pastores, bispos, apóstolos, construíram um império, e para não soltar isso aí, eles se tornarão em falsos profetas, dizendo que o próximo momento que virá, quando o anticristo aparecerá para dominar todo o mundo, então eles vão até estar no lugar dizendo que isso é um momento que devemos aquietarmos, para poder eles não perderem os seus impérios. Haverá também um aumento da iniquidade, isso tudo no tempo da tribulação. Haverá aumento da iniquidade, e o amor de muitos esfriará. Veja que essas duas coisas estão ligadas. O aumento da iniquidade faz com que o amor de muitos se esfriem. Agora, isso por quê? Em Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ver isso mais a seguir, diz que Paulo, falando ao povo de Tessalônica, diz o seguinte: sobre essas coisas, ou seja, sobre a volta de Cristo, nosso encontro com Ele, ou seja, sobre o arrebatamento, não é preciso que eu vos fale, porque bem sabeis que antes do arrebatamento virá a apostasia e o aparecimento do homem da impiedade. Então, a apostasia não é de pessoas que estão fora da igreja ou que não professam a fé em Jesus, será desse povo. Muitos que são chamados cristãos, povo de Deus, pessoal que está na igreja, vão apostatar da fé, para depois então aparecer o homem da iniquidade, o filho do pecado, o filho da perdição. E isso por quê? Porque essas pessoas que se apostataram da fé, ou seja, se separaram da fé, elas, com a apostasia, elas já estão se dispondo à aceitação da marca da besta, conforme está em Apocalipse capítulo 13. Por esse motivo é que a iniquidade precisa e vai aumentar cada vez mais. A iniquidade aumentando, o amor vai se esfriar e as pessoas vão apostatar da fé. E essas pessoas que apostatarem da fé, ou seja, forem embora, deixarem Jesus Cristo, não estão mais seguindo o Senhor, não querem mais conta com o Senhor, essas pessoas, deliberadamente, por livre e sã consciência, elas já se dispuseram à aceitação da marca da besta, né? Mas o Senhor Jesus diz ainda em Mateus capítulo 24, dos versos de 9 a 14, que quem perseverar até o fim será salvo. Perseverar, esta é a palavra. Essa é a palavra. A perseverança está dizendo, diz respeito a lutar contra tudo que vem de encontro aos seus princípios. Você vai rompendo todas essas barreiras de encontro aos seus princípios, aos valores cristãos, perseverando até o fim. E qual é o fim? A morte. Aquele que perseverar até o fim, ou aquele que perseverar até a volta de Cristo, esses serão salvos. Então, a palavra de ordem hoje é a perseverança. A perseverança fará com que nós não andemos em caminho de iniquidade. A perseverança fará com que nosso amor não esfrie. A perseverança vai fazer com que nós não nos apostatemos da fé. E assim, vamos manter o nosso nome escrito no livro da vida. E diz também, já o último versículo desse texto, que o Evangelho do Reino será pregado como testemunho a toda a gente, então virá o fim. Esse então virá o fim é uma chave, mas eu quero me apegar agora em que o Evangelho do Reino será pregado como testemunho. Qual é o Evangelho do Reino? A cruz. A cruz de Cristo. Por isso ele diz, cada um tome a sua cruz e siga-me. O Evangelho do Reino é a cruz de Cristo. A cruz. O Evangelho do Reino é aceitar o deserto, porque ninguém vai à terra prometida sem passar pelo deserto. O deserto é o caminho de chegar à terra prometida. O deserto é o único caminho que liga o Egito, que é o mundo que nós estamos, sem leis, sem regra de capitalismo selvagem, sem nenhum pudor nem ética, que liga esse mundo de idolatria, de deuses de todas as formas e jeitos e maneiras,
A terra prometida é o deserto. Quem aceita o deserto, aceita chegar à terra prometida. Quem não aceita o deserto, não aceita chegar à terra prometida. E aí acontece uma coisa interessante. No Egito, haviam milhões de pessoas como escravos hebreus. Segundo os historiadores, segundo os sábios da tradição judaica, eles dizem que apenas 20% dos que eram escravos saíram do Egito, se submeteram a ir para o deserto para chegar à terra prometida. Mas 80% ficaram no Egito. Se no deserto, na sua caminhada, tinha em torno de 2 milhões de pessoas, então no Egito, como escravo, tinha 10 milhões de pessoas. 80% desses 10 milhões são 8 milhões de pessoas que preferiram ficar no Egito como escravo, nesse mundo, como escravo do dinheiro, do trabalho, da riqueza, da ganância, de tudo que não presta. Se submeteram a ficar no Egito do que tentar chegar à terra prometida. Então, por isso é que a Bíblia fala que a porta que leva à perdição, ela é larga. E a porta que leva à salvação, ela é estreita. Porque poucos irão buscar seguir pelo deserto para chegar na terra prometida. A única forma de Jesus iniciar seu ministério foi passando pelo deserto. João Batista morou no deserto, de tanta sede que ele tinha pelo mundo vindouro. Se você for olhar na história do povo judeu, o deserto sempre permeou. Na história do cristão, principalmente no início da igreja, o deserto, a perseguição, a morte, a fome. Paulo era um ministro, era um general, um primaz na religião que ele pertencia. E assim que começou a seguir Jesus, foi preso, chicotado, esfolado, expulso, apedrejado. Teve uma vez que para ele fugir de uma cidade com vida, ele teve que ser colocado dentro de um cesto, descido pelo muro da cidade para poder escapar. Quem rejeita o deserto, está rejeitando também a terra prometida. Por esse motivo é que o Evangelho do Reino vai ser pregado, porque todo testemunho que esse povo, no final dos tempos, vai passar, viver, vai servir como testemunho do Evangelho do Reino, e todas as pessoas, porque o mundo todo vai estar vendo e percebendo tudo isso que está acontecendo, vai receber esse Evangelho através do nosso próprio testemunho de vida, como hoje recebemos como grande testemunho de vida o Evangelho de todos os cristãos do início do tempo, onde foram mortos em Roma, através de leões sendo comidos nos estádios, através de serem queimados e todas essas coisas. Mas o bom de tudo é que a dor vai durar um só instante, mas depois viveremos eternamente com o Senhor Jesus e com o nosso Deus. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Então, esses sinais é o que vai acontecer quando começar a tribulação. Então, a gente entende que não começou, porque nenhum desses sinais, a nível em escala mundial, começaram a existir, né? Mas eu falei que então virá o fim. Então, terminado o tempo da tribulação, aí vai vir o fim, que é a grande tribulação, caminhando para o fim da história e a implantação do reino de Deus através do milênio. Apocalipse capítulo 11, versos de 1 a 10. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te, e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a santa cidade por 42 meses, e darei poder às minhas 2 testemunhas,
e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois catiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Esses têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Como dissemos anteriormente, o que marca o início da tribulação, ou dos 7 anos da tribulação, diz respeito ao verso 8, porque no verso 8 está escrito que tudo o que acontece do verso 4 até o verso 8 diz respeito ao princípio das dores. Todos aqueles sinais diz respeito ao princípio das dores. Do verso 9 até o verso 15, ali está compreendido a tribulação. Então, no verso 9 começa a tribulação. Mas um outro elemento, uma outra informação também vai nos ser dada como sinal para entendermos que é o início da tribulação. Essa outra informação está em Apocalipse capítulo 11, conforme lemos em instantes. Ali diz que 2 testemunhas vindas da parte do Senhor chegará na cidade santa, que hoje espiritualmente se chama Sodoma e Egito, que onde também morreu o seu Senhor. Então nós sabemos que Cristo morreu em Jerusalém. Então ali não está falando de Sodoma e Egito físico, material, mas Sodoma e Egito espiritual, com tudo que diz respeito a Sodoma e sodomia e tudo que diz respeito à idolatria do Egito. Ali vai ser chamado a cidade onde as 2 testemunhas irão pregar o Evangelho e chamar o povo ao arrependimento. O texto diz que estará na praça da grande cidade. Isso foi uma coisa que eu busquei entender. E quando estive em Israel, eu busquei também, conversando com algumas pessoas, conversando com alguns rabinos que são messiânicos, que moram lá, que residem lá, onde era essa cidade. E eles todos foram categóricos em dizer, no Monte do Templo. Aonde vai ser construído o templo, que é um assunto que nós devemos ainda tratar, esse local é a praça da grande cidade. E ali diz que vai medir o santuário, ou seja, o templo, mas vai deixar o átrio do lado de fora. Ou seja, vai deixar um lugar onde as pessoas comuns podem entrar. Então, eu tenho que entender também o que representa o átrio. O átrio representa o sacrifício, o holocausto e a bacia de água para lavagem e purificação. Então, esse local vai ser dado aos gentios para que possam ser pisados. O que isso me diz, o que isso fala dentro de mim, nas minhas entranhas, é que esses 2 elementos, ou seja, o sacrifício, o louvor e a palavra, que é a água que lava a nossa vida, da nossa caminhada, vai ser entregue aos gentios para serem
pisados. Agora, espiritualmente, isso já não está acontecendo? A palavra está sendo distorcida nos púlpitos e nas igrejas? O louvor não está sendo distorcido nos púlpitos e nas igrejas, cada vez mais comercial, cada vez mais uma natureza gentílica, uma natureza não cristã, estão tomando os púlpitos e tomando o louvor para si e a glória para si e distorcendo a palavra, buscando cada vez mais o ganhar, o crescer, o brilho em cima deles, o holofote em cima deles, quando na verdade deveria ser a palavra da cruz. O holocausto, que é o louvor, não está cada vez mais comercializado. Isso espiritualmente já está acontecendo e vai acontecer também a nível físico. Porque primeiro as coisas acontecem no mundo espiritual para depois então acontecer no mundo material. E criou Deus os céus e a terra. Ali no monte do templo, onde vai ser construído o templo, o átrio vai ser dado aos gentios. E a única forma disso acontecer, do templo ser construído, é se a mesquita que está ali do lado, ou aqueles que administram o monte do templo, conceda. Uma coisa que eu vi nos mapas antigos de Israel, que eu pude manusear e pesquisar, é que não precisa destruição da mesquita ou do domo da rocha para que o templo seja construído. Porque se você pega os mapas antigos de Israel, você vai ver que a porta do templo está em linha reta com o portão dourado. E se você vai lá no domo da rocha, vai lá no platô e procura ver aonde fica a porta dourada e você traçar uma linha reta, nem sequer passa longe do domo da rocha, ele passa ao lado. Então o templo pode ser construído ao lado do domo da rocha. O que isso quer dizer é que ali vai estar misturado as duas religiões. E o que nós temos que linkar é com a abominação que vai ser colocada naquele local. E a notação da abominação se dará visivelmente quando o templo for construído do lado de uma mesquita, porque toda aquela região ali é para ser única e exclusivamente do templo do Senhor. Mas o acordo que vai existir passa por fazer com que essas duas religiões ou esses dois grupos religiosos convivam harmonicamente. Então, quando a gente começar a ver os sinais de Mateus 24, a partir do verso 9 acontecer, juntamente com as duas testemunhas aparecendo lá na praça da grande cidade, em cima, no platô do templo, e o início da construção do templo, baseado em um acordo de harmonia e paz, a gente vai ter certeza que a tribulação começou. E aí nós podemos contar 3 anos e meio para dar início à grande tribulação. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Então, refazendo, o princípio das dores é o que nós estamos vivendo, que vai do verso 4 ao verso 8. Os 7 anos começa no verso 9 e vai até o verso 15, que é os primeiros 3 anos, a tribulação. E no próximo vídeo nós iremos falar do verso 15 em diante. Que Deus nos guarde, que Deus nos cuide e que Deus abra os nossos olhos em meio a tanta coisa que está acontecendo, que está nos consumindo o dia, de maneira que a gente não está percebendo as coisas acontecerem.
Estamos naquele tempo em que Faraó encheu os israelitas de trabalho, de cansaço, de enfado, de atividade, para que eles não pudessem adorar ao Senhor.